Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos e amigos. A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos desse imenso Brasil, desse mundão do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de deixar em seu coração uma palavra de conforto, de fé, de paz, de amor e de esperança, de consolo para o seu, para o meu, para o nosso coração. Quero ler um trechinho da palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme os seus propósitos. Este princípio bíblico mostra que Deus é especialista em transformar situações adversas em bênção. Deus é especialista em transformar o caos em tremenda vitória. E eu gostaria de, entre outros muitos exemplos que nós temos na palavra de Deus, deixar o exemplo da vida de José do Egito, como historicamente ficou conhecido. José do Egito, na realidade, era o 11º filho de Jacó, dos 12 que teve. Ele era o seu filho do coração, era um menino muito especial para ele, porque era o primeiro filho de sua amada esposa Raquel, por quem ele trabalhou 14 anos para o seu tio para obter o direito de casar-se com ela. Então José era um menino educado, era um menino obediente, era um menino educado e, sobretudo, era um menino tremendamente temente a Deus. Após certa ocasião ele ter contado 2 sonhos que sugeriam que os seus irmãos, inclusive o seu pai, se reverenciavam, se curvavam a ele, ele passou a partir daí a ser odiado e perseguido pelos seus irmãos, que com 17 anos o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas, que acabou vendendo ele como escravo de Potifar, lá no Egito. Potifar era comandante de Faraó. E ali na casa de Potifar, o José, devido à sua dedicação, logo passou a ser o administrador de toda a casa de Potifar. Ele era um homem moço, ainda praticamente adolescente, porém muito responsável, um moço bonito, temente a Deus, dedicado. E a esposa de Potifar botou os olhos nele e tentou seduzi-lo. E pela sua lealdade ao seu patrão e pelo seu temor a Deus, ele imediatamente recusou aquela proposta funesta, e por vingança a mulher de Potifar, mentindo ao seu marido, disse que José tentou abusar dela, e José foi parar na prisão. Lá na prisão, o comportamento de José era exemplar, e o seu comportamento logo conquistou também a confiança do carcereiro, que o colocou como chefe prisional ali no calabouço. E José, durante aquele período ali, consolava, confortava, ajudava a cuidar de seus companheiros de cela, de prisão. Ali na prisão, José interpretou 2 sonhos, do copeiro e do padeiro, ambos acusados de conspiração contra o faraó. As 2 interpretações se confirmaram. O padeiro, conforme José disse, foi enforcado, e o copeiro foi restituído ao cargo, perdoado por Faraó, e voltou a atuar no palácio do Faraó. 2 anos depois, o Faraó teve 2 sonhos. 7 vacas gordas eram
engolidas e devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas vistosas e viçosas, bonitas, eram consumidas por 7 espigas magras, mirradas, feias. E o faraó ficou muito perturbado, e nenhum dos sábios do reino conseguiu interpretar o sonho. Diante da perturbação de Faraó, aquele copeiro que havia sido restituído ao cargo se lembrou do moço lá da prisão, que ele inclusive havia prometido ajudar. Ele se lembrou, então mandaram buscar José, e José apaziguou o coração de Faraó, dizendo que aqueles 2 sonhos, na realidade, se tratava de apenas era um sonho confirmando o outro. As 7 vacas gordas e as 7 espigas, na realidade, se tratavam de 7 anos de muita fartura que a terra produziria. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras seriam 7 anos de fome severa na terra, que consumiria toda a fartura produzida pelos 7 anos de bênção. Assim o faraó, contente, alegre, satisfeito, elevou a José como governador de todo o Egito. E José disse que era necessário que o faraó se preparasse durante o tempo de fartura para os 7 anos de fome que viria sobre toda a terra. José, então, na qualidade de governador, foi também o responsável pela missão de aumentar os celeiros de Faraó e recolher os produtos produzidos em todo o mundo. E quando chegou a fome, o mundo inteiro desceu ao Egito em busca de mantimento, inclusive os irmãos de José, que haviam ficado lá em Canaã. Todos os seus irmãos chegaram e literalmente reclinaram-se a ele, conforme aqueles sonhos lá do passado na terra de Canaã. José então perdoou seus irmãos e disse, lá Gênesis capítulo 50 e verso 20, vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou este mal em bem, inclusive para preservar toda a nossa família e a nossa sucessão, de onde nascerá mais adiante o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O escravo que vocês venderam há cerca de 15, 20 anos atrás, agora, como todos vocês podem ver, é o governador de todo o Egito. E naquela época, o Egito era a maior potência do mundo civilizado na antiguidade. Meus queridos irmãos, olha aqui o cumprimento, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos perceber que esse princípio bíblico aconteceu na vida de José, aconteceu na vida de tantos outros servos de Deus ao longo da história e também acontece na nossa vida hoje. Aí a gente pergunta, Deus é capaz de transformar o mal em bem? Sim. Todo mal Deus pode, Deus é especialista em transformar o mal em bem. E nessa condição que estamos vivendo hoje no mundo, especialmente no nosso Brasil, esse mal que assolou todas as nações da terra, que bem que poderá vir depois disto? Não sei. Mas eu sei que se você ama a Deus, está escrito na palavra de Deus, que todas as coisas concorrem, inclusive este mal, para o seu bem, se você verdadeiramente ama a Deus. José passou por tantas crises, por tantas perseguições, mas nunca deixou de ter intimidade com Deus, nunca deixou de amá-lo, nunca deixou de glorificar a Deus, nunca deixou de honrá-lo. A crise passou e José foi a bênção para toda a sua família, inclusive para o mundo, porque a família foi preservada e desta família nasceu Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade, o meu, o seu, o nosso Redentor eterno. Então honre a Deus, mesmo sem saber o porquê de algumas coisas, honre a Deus, glorifique a Deus, ame a Deus apaixonadamente. Eu estou me lembrando de uma historinha que li
esses dias aqui de um rei de uma terra bem distante, que era incrédulo, não cria em Deus, mas tinha em seu reinado um súdito apaixonado por Deus e que o tempo todo, mesmo nas circunstâncias mais adversas, ele dizia sempre: Deus é bom, Deus é bom todo o tempo e o tempo todo. De certa ocasião o rei o convidou para uma caçada, devido à sua dedicação. O rei gostava muito deste servo e levou para esta caçada. E durante a caçada, uma fera avançou no rei, e o seu servo imediatamente, em socorro do rei, abateu a fera, mas deste ataque o rei perdeu o dedinho da mão direita. E o rei ficou muito aborrecido, e o servo tentava confortá-lo: olha, você, aconteceu isso, mas a sua vida foi salva. Foi salvo, mas eu perdi o dedo. Não se preocupe, porque Deus é bom, e esse dedinho que você perdeu é para o seu bem. O rei ficou enfurecido, e voltando, o rei colocou esse menino na masmorra, no lugar mais escuro do calabouço, e ele ficou ali esquecido por algum tempo, mas glorificando a Deus, louvando a Deus, mesmo em meio a esse mal, em meio a essa perseguição, mesmo em meio ao bem que fez para o seu rei, estava ele ali nesta cela. Um pouco mais adiante o rei convidou um outro servo para caçar, e esse servo era meio manquitola, e foram para a caçada. E durante a caçada eles depararam com uma tribo indígena de antropófagos que ofereciam sacrifícios humanos aos demônios que eles chamavam de deuses da floresta. E diante daquele servo que era um pouco manquitola, eles abandonaram e logo escolheram o rei. Então prepararam o rei para o sacrifício, e quando já estava tudo pronto para o rei ser sacrificado, o sacerdote da tribo foi examinar a oferenda e percebeu que faltava um dedinho na mão direita do rei. Então ele logo não poderia ser sacrificado. Assim o rei, por causa da perda daquele dedinho, lá no passado a vida do rei foi salva. E ele se lembrou do servo que estava na masmorra, exatamente porque disse que aquele dedinho que ele perdeu é para o seu próprio bem. Ele, voltando, se lembrou disso, arrependido, foi dando glórias a Deus, dizendo que Deus era bom mesmo em todas as circunstâncias, e mandou libertar o moço. E ele disse: olha, eu acredito agora que Deus é bom mesmo. Mesmo com aquele dedinho que eu perdi, você disse que é para o meu bem, foi a falta daquele dedinho que livrou a minha vida da morte. E ele falou: não falei para o senhor que Deus era bom? Deus continua sendo bom. Aí o rei lhe disse: mas eu tenho uma dúvida. Será que Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo mesmo? Porque se Deus é tão bom assim, porque Deus permitiu que eu colocasse você nessa masmorra injustamente, já que você o defende tanto? Aí o moço disse: Deus é bom sim, e muito bom, porque se eu não tivesse preso aqui, eu é que teria ido na caçada com o senhor, e como eu não tenho nenhum defeito, eu que seria sacrificado e teria servido de jantar para aquela tribo indígena. Então Deus é bom, graças a Deus, porque eu estava preso. É assim, meus queridos, que acontece. É só uma historinha, mas ajuda-nos a entender que todas as coisas de verdade concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então acredite em Deus, nós vamos sair melhor depois dessa situação. Se você ama a Deus, continue glorificando a Deus, se cuide, obedeça todos os ensinamentos e todas as preocupações que as autoridades sanitárias estão informando. Obedeça tudo, coloque em prática, e você vai ver que tudo concorre de verdade para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos sair melhor dessa situação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela bênção desse momento gostoso que estamos meditando na Tua Palavra. A Tua Palavra é fiel e verdadeira. E esse princípio, meu Pai, que nós lemos, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, não sabemos explicar, meu Pai, mas nós sabemos que é assim
na prática. Aconteceu com José, como falamos aqui, diante de tantas perseguições, mas ele venceu porque nunca traiu o santo e bendito nome do Senhor. Já aconteceu com tantos outros na história e já aconteceu, querido Pai, de maneira faustosa na minha própria vida. Por isso, meu Senhor, eu continuo te amando, independente das circunstâncias. E quero, meu Senhor, que todos aqueles que ouvem esta palavra neste momento acreditem no Senhor, tenham Jesus Cristo como seu guia eterno neste mundo e no outro, e faça de Jesus seu companheiro de viagem na travessia desta vida. Querido Pai, abençoe nossos irmãos, amigos, parentes, de todos os graus aonde estiver cada um. E querido Pai, que esta crise venha concorrer para o bem de todos aqueles que te amam, conforme está na tua palavra. Nós oramos agradecidos no bendito e imbatível nome de Jesus, esperança nossa. Amém. Graças a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.